Che Guevara, cultuado por muitas pessoas. E aqui mais uma vez, fuzilamos e seguiremos fuzilando enquanto for necessário. Nossa luta é uma luta até a morte. Ele acabou se tornando um homem que matava sangue frio qualquer pessoa que se colocasse no seu caminho. Um homem desse não merece o nosso respeito, não merece a nossa admiração, não merece nem sequer a nossa credibilidade. E quando ele foi capturado pelos soldados bolivianos, ele desiste de toda a sua revolução, porque na verdade era um hipócrita e na hora da morte era um covarde. Quando os soldados bolivianos o prenderam, olha o que ele disse: não disparem, sou Che, vale mais vivo do que morto. Vamos negociar, não precisa me matar. A gente pode fazer uma negociação aí, ambas as partes saem satisfeitas. Por isso que eu estou aqui nesta noite para afirmar que Che Guevara nunca foi revolucionário, ele foi um oportunista da história. E aqui há uma frase de um pensador contemporâneo, na verdade um homem que estudou profundamente a biografia de Che Guevara e também é um teólogo. Ele disse o seguinte: isso mostra muito bem quão mal anda a nossa universidade, porque qualquer universidade, principalmente as universidades federais, Che Guevara é ícone dos pensadores, dos formadores de opinião, que por natureza deve ser o panteão da verdade, da sobriedade e da boa educação. Ao contrário, faz de um guerrilheiro frio, assassino, um mito para a juventude, ousando equipará-lo a Jesus Cristo. Isso é muito cinismo. Agora, por que Jesus, em relação a Che Guevara, é incomparável? Agora eu quero mostrar para você por que Jesus é o maior revolucionário. E por que a revolução de Jesus é a maior revolução? Primeiro, porque ele é incomparável. Sua revolução é mais profunda. Vamos dizer todos juntos? Sua revolução é mais profunda. Che Guevara quis colocar as coisas em ordem. Porém, Jesus ele veio o quê? Mudar a ordem das coisas. Che Guevara queria colocar as coisas em ordem. Ele achava que tinha poder, através de toda a sua capacidade, através de toda a influência que ele estava exercendo, que ele podia mudar a ordem, ele conseguiria colocar as coisas em ordem. Mas Jesus ele veio mudar a ordem das coisas. Porque na verdade, o Senhor Jesus, a revolução dele é mais profunda. Porque a revolução de Jesus não começa mudando o exterior, não começa mudando o cenário político ou social. Jesus ele começa mudando o coração do ser humano. Porque o problema do ser humano, o problema da sociedade, queridos, não é o problema social, não é o problema econômico, não é o problema político, em primeira instância. O problema do ser humano reside na sua natureza, reside no seu coração, reside dentro de cada ser humano. E esse problema se chama pecado. E o único que pode resolver essa questão é o poder do Senhor Jesus Cristo. A razão porque a sociedade está mergulhada nessa promiscuidade, nessa imoralidade, nessa confusão, não é somente por causa da questão social, econômica ou política, é por causa da inclinação do ser humano para o pecado, para o erro, para a iniquidade. Então quando Jesus Cristo ele entra na vida de uma pessoa, ele muda o seu coração, ele muda o seu caráter, ele muda a sua personalidade e ele muda a perspectiva de vida desta pessoa. Por que a revolução de Jesus é mais profunda? Porque Jesus ele não nos muda de fora para dentro, o Senhor Jesus nos muda de dentro para fora. Glória a Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala sobre transformação. A palavra transformação no grego significa metamorfose. A palavra metamorfose é isso, mudar de dentro para fora.
E o maior exemplo de uma metamorfose é de uma lagarta, que ela se transforma depois em uma borboleta. Esse processo de metamorfose, de algo que se arrasta, mas daqui a pouco está voando, é esse termo que a Bíblia usa, quando ela fala que o Evangelho de Cristo, que o poder de Cristo nos transforma. Nós somos arrastados pelo pecado, estamos rastejando diante do diabo por causa do pecado, e é isso que o diabo quer, que os seres humanos se arrastem diante dele, que os seres humanos sejam escravizados por ele. O Senhor Jesus diz que ele tem 3 finalidades. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir, porém Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O apóstolo João, ele escreve numa de suas cartas dizendo: para isto se manifestou Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus quer levantar todos os que se arrastam para que estejam em pé diante da presença dele. Por isso Jesus, ele é mais revolucionário do que Che Guevara. Jesus, ele veio mudar a ordem das coisas. Segundo lugar, a revolução de Jesus, ela é mais o que? Abrangente. A revolução de Jesus é mais abrangente. A revolução de Che Guevara alcançou apenas Cuba. O único lugar que ele conseguiu, de alguma maneira, participar, não liderar, mas participar de uma revolução, foi Cuba. Agora, a revolução de Jesus é mais abrangente. Eu vou te mostrar por quê. Se você for hoje lá em Cuba, você vai ver um país fechado. Você vai ver um país que se diz um país livre, um país em que muito sangue foi derramado para que fosse liberto, entre aspas, mas que até hoje está fechado muitas vezes para o cristianismo. Um país que já matou muitos pastores, já matou muitos cristãos, mas que até hoje não consegue se desenvolver. E eu pergunto: que revolução é essa? E eu pergunto: que liberdade é essa? E eu pergunto: que transformação é esta? Che Guevara conseguiu revolucionar apenas um lugar, mas a revolução de Jesus alcançou todo mundo. Glória ao nome do Senhor Jesus.